nossa vida, Senhor, a Ti. Consagrar, Senhor, a nossa mente. Consagrar, Senhor, o nosso coração. Como nós ouvimos a palavra ontem, ó Deus, que nessa manhã nosso coração possa ser, Senhor, como uma terra boa, para recebermos, ó Deus, a Tua semente, a Tua palavra. Derrama mesmo, ó Deus, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta manhã. Queremos estar, Senhor, com nossos ouvidos inclinados para ouvir, ó Deus, a Tua voz. Fala com cada um de nós, ó Pai. Fala com a Tua noiva como o Senhor falou comigo. Me ajuda, Senhor, a passar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor, de uma maneira simples, mas poderosa, Senhor. Capacita-me, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a falar da Tua palavra, Deus. Oh, Pai, nos ajuda nesta manhã a estarmos mesmo buscando mais da Tua santidade, a nos separarmos mesmo, Senhor. Entregar, Senhor, o nosso coração a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor. Entregamos a Ti tudo que somos, tudo que temos. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para os irmãos abrir a Bíblia lá em Êxodo, no seu capítulo 20, versículo 18. Interessante que quando Deus falou comigo na quinta-feira, né, eu ainda não sabia que eu ia ter que pregar na quinta-feira, né? Mas Deus já começou a falar, e eu comecei a tocar para ela. Vai para o meu armazém, para o meu cantinho lá, fica guardado. Se não for domingo, vai ser um outro dia. E eu comecei a anotar aquilo que Deus estava falando. Eu trabalhando, Deus falava, eu parava um pouquinho, ela escrevia. E escrevia. E Deus foi falando, e era tão gostoso, e eu comecei a anotar. E eu ainda não sabia que era eu, mas Deus já estava querendo algo. E quando eu fiquei sabendo que era eu falei, glória a Deus. Porque se é isso que nós precisamos ouvir, é isso que a igreja precisa ouvir, que o Senhor possa mesmo estar me usando. E que o seu coração hoje possa estar mesmo aberto para receber essa semente. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus fala assim, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O povo estava temeroso de chegar na presença de Deus. Mas Moisés não. O povo tinha medo de chegar até a presença de Deus. Mas Moisés não. É uma diferença, né? Moisés era um homem também como o povo. Não fazia diferença. Como eu estou aqui no púlpito, não faz diferença. Deus não vê lá em cima, Ele não vê, o Eduardo está no púlpito, o Eduardo é mais santo do que o Henrique que está sentado. Não. Ele não vê diferença. Porque Ele olha para o nosso coração. O povo tinha medo de chegar perto de Deus, porque eu imagino aquele monte tremendo, trovões, tudo escuro, uma nuvem negra descendo naquele lugar. O povo devia estar com medo mesmo. Eu também deveria, eu acho que eu ia estar tremendo também. Mas Moisés, ele não temia, ele não temia. Ele falava, Deus está aqui, igreja. Deus está aqui, meu povo, vamos lá. Eu vejo assim que como Israel, muitas vezes nós temos fugido da presença de Deus. Como o povo de Israel, muitas vezes nós não temos querido ouvir aquilo que Deus tem para falar em nossas vidas. Eu não digo só aqui de púlpito, não. Eu falo naquele momento onde você está sozinho, onde você está estudando um louvor, ou onde mesmo você está trabalhando, andando, caminhando, pensativo, nos nossos afazeres, nas nossas preocupações. E muitas vezes Deus fala, não, é assim, coisa do meu coração. Realmente, Deus fala ao nosso coração, através do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. E Deus continua falando, e nós fugindo. Em Romanos 12:2 fala que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável.
Mas muitas vezes nós não aceitamos essa vontade de Deus. Queremos do nosso jeito, do nosso braço. Eu não estou aqui hoje para exortar a igreja, não. Amém? É um sorriso. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que nós venhamos a ser santos. Esse louvor é tremendo, gente. Que nós venhamos ser santo como Ele é. O Senhor quer nessa manhã que nós entendemos que para ver ao Senhor, para estar diante de Deus, nós temos que buscar essa santidade. Eu não vou dizer que nós vamos ser santos de um dia para o outro, não. Mas isso é um processo. É um processo. Santidade é separação, é consagração, é a nossa separação das coisas do mundo, se entregando totalmente às coisas de Deus. Isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar, isso não quer dizer que você vai parar de passear, não, isso não quer dizer nada. Quer dizer que nós vamos estar com o nosso coração voltados ao Senhor em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Estarmos sensíveis à vontade de Deus, a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir aquilo que Deus tem falado nos nossos corações. E interessante, eu creio que os irmãos abrissem lá em Êxodo 19, um pouquinho antes, porque realmente Deus falou para o povo, não se achegue. Moisés vai lá, cerca, se chegar algum animal, algum homem, vai morrer. E realmente Deus falou isso, mas o porquê que Ele falou isso? Aí vamos lá no 19, 10, fala assim, Êxodo 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, marcará em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toquei o seu limite, porque aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Por enquanto até aqui. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Deus tinha dado uma advertência a Moisés, falado para Moisés, vai lá e fala para o povo se consagrar. Ao meu entender, ele estava falando aqui, vai lá e fala para o povo se purificar, porque eles não estão puros ainda para chegar até a minha presença. Então vamos se purificar. No terceiro dia, vocês vêm até mim. Mas só que até chegar esse dia, ele cercou o limite, que não chegue ninguém até ali, nem animal, nem homem. Porque se esse animal chegar, ou esse homem chegar, morrerá. Mas quando soar a buzina, longa a buzina, você ouvir aquela buzina bem... Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. O Senhor estava querendo que o povo subisse ao monte juntamente com Moisés. Se consagrar, se dedicar ao Senhor, lavar as nossas vestes e subir até a presença de Deus. Mas no 14 diante fala assim, mas Moisés descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes. O povo se consagrou, o povo lavou as suas vestes. E disse o povo, estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clandor de trombeta, e de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu.